A democracia, para alguns, é um bem inalienável, uma verdade incontestável. Para outros, um sistema utópico, fadado ao fracasso, e que já deu o que tinha que dar. Como vimos em um dos nossos vídeos, Sócrates tinha profundas desconfianças sobre esse regime de governo. Já Churchill dizia que, apesar de ser a pior forma de governo, não existe nenhuma melhor. O assunto é complexo e desperta paixões, mas se você pertence ao seleto grupo das pessoas que gostam de pensar, vem com a gente. Charles-Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu, buscou em meados do século XVIII propor uma investigação racional sobre as formas de governo, amparada pelo espírito das leis. Oi, eu sou Alex e no Super Leituras de hoje vamos conhecer um pequeno fragmento do vasto pensamento de Montesquieu, focando nos princípios da democracia e nas causas que poderiam levar à sua ruína. E para você que encarar essa investigação até o final, eu vou deixar um presente. Cabe a você e a mais ninguém decidir se o aceita ou não. Apesar de pertencer à nobreza, Montesquieu criticava fortemente o regime absolutista da sua época e buscou pensar formas alternativas de governo, em que o governante se mantivesse submetido às leis e em que o país gozasse de liberdade. Então, para começar, a gente precisa entender que Montesquieu identifica 3 formas de governo, que apesar de apresentarem alguns paralelos com a tradicional divisão aristotélica, a atualizava com o rigor científico, típico do iluminismo, se apoiando no estudo sistemático das leis, na observação dos fenômenos reais e na experiência. Assim, em vez de monarquia, aristocracia e democracia, o filósofo francês falava em despotismo, monarquia e república. E para ele, a existência e a manutenção de cada regime dependeria de um princípio norteador. Na monarquia, esse princípio é a honra, e no despotismo, o medo. Mas hoje, não vamos nos deter neles, já que nosso foco é a democracia, vertente da forma republicana em que o povo, como um todo, possui o poder soberano. Montesquieu diz que um governo monárquico ou despótico não precisa de muita coisa para se manter. Basta a força da lei no primeiro caso e o braço do príncipe sempre levantado no segundo. Mas num Estado popular é preciso uma força a mais: a virtude. Na democracia, o povo deve realizar corretamente tudo aquilo que puder realizar e exercer sua soberania através do voto, elegendo seus representantes para que, segundo as leis, realizem corretamente tudo que o povo, por si só, não puder realizar. Para que isso funcione, é necessário que aquele princípio fundamental esteja presente tanto nos governantes quanto nos governados. A virtude, compreendida aqui como amor à pátria e à igualdade, ou seja, um ímpeto de não agir por interesses próprios, mas de sempre buscar respeitar as leis, que, por sua vez, devem ser feitas respeitando as características e os costumes de cada povo. Por isso, numa democracia ideal, quem manda executar as leis sente que ele próprio a elas está submetido e que delas sofrerá o peso. Esse ideal de igualdade só é possível quando aliado à ideia de frugalidade, ou seja, de moderação, em que os representantes do povo não tenham excessos de direitos e mordomias, e nem o povo espere receber suas próprias mordomias, para que assim todos sejam igualmente felizes e possam nutrir as mesmas esperanças. Mas sabendo que essa virtude seria algo difícil de se esperar, Montesquieu propôs uma forma de buscar facilitar essa moderação, a sua famosa divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, inspirada por seu contato com a monarquia constitucionalista inglesa, um regime que, segundo o filósofo, tinha como principal objetivo
um fator caro a ele: a liberdade. A tripartição dos poderes dava independência a cada esfera de atuação, ao mesmo tempo em que criava os freios que um regime despótico não possui. Isso garantiria o tipo de liberdade que ele defendia e que não pode ser confundido com libertinagem. É a liberdade subordinada a um conjunto de leis, pois o lugar natural da virtude é junto à liberdade, mas ela não se encontra mais perto da liberdade extrema do que da servidão. Outro ponto fundamental é que um governante despótico, ou mesmo monárquico, pode oferecer recompensas a seus súditos, como dinheiro e honrarias. Mas numa república ideal, a própria virtude já é o motivo para satisfazer a população, e o Estado só recompensa com testemunhos dessa virtude. Ou seja, o povo não deve buscar vantagens pessoais, e o governo deve incentivar isso através do exemplo. Montesquieu indica que a responsabilidade em uma república é solidária. Para ele, um governo despótico já é corrompido por natureza, e uma monarquia se corrompe quando o príncipe desconhece a própria autoridade ou a eleva acima das leis, ou seja, a responsabilidade está inteiramente nas mãos do governante. Na democracia, o governante é escolhido dentre alguém do povo e só pode ser corrompido por alguém do povo ou corromper alguém do povo. E aliado a isso, vem o perigo da demagogia. O povo cai em desgraça quando aqueles em quem confia, procurando ocultar a própria corrupção, buscam corrompê-lo. Para que sua ambição não seja vista pelo povo, eles apenas falam da grandeza do povo. Em seguida, ele diz que ninguém deverá se espantar se votos forem comprados a dinheiro, o que já no curto prazo se mostra devastador para o próprio povo e destrói o Estado. As leis começam a ser subvertidas ou ignoradas para que se consigam vantagens pessoais. E como isso só pode ser consequência da corrupção da República, o Estado já está perdido. Parece que a democracia concede a soberania ao povo, mas em troca exige muito mais dele. Tanto que é nesse regime que a importância da educação é mais fortemente sentida. Montesquieu alerta já no prefácio da sua obra magna: não é indiferente que o povo seja esclarecido. Os preconceitos dos magistrados começam por ser os da nação. Numa época de ignorância, não temos qualquer dúvida, mesmo quando se cometem os piores males. Agora, antes de te entregar o presente prometido, gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que a democracia é um problema? Ou você acha que o problema são as pessoas? Ou ainda que o buraco é mais embaixo? Fala aí, qual a forma de governo que você considera mais adequada? Coloca nos comentários. Pronto, pode clicar aqui e pegar o seu presente, nosso e-book gratuito e o acesso à nossa lista VIP, em que você recebe conteúdo exclusivo. Se esse vídeo te instigou, curta e compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho e siga a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!